Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube, desta vez com uma grande reflexão sobre duas filosofias, ou talvez duas prisões que você jovem, você pequeno empresário, você empreendedor, ou enfim, qualquer pessoa esteja enfrentando. Você que consome bastante conteúdo, não sabe qual lado tomar, quais decisões na vida tomar acerca destas filosofias, eu vou destrinchar um pouquinho aqui para vocês. Vamos começar com a filosofia número 1, que é talvez a que seus pais te disseram, muito talvez, muito provável, seus avós comentaram algo sobre, e que grandes ricos, pessoas que têm bastante, mas bastante dinheiro, gostam de falar também, que é: pareça pobre e seja rico. Essa filosofia vai muito mais para um lado de viver num padrão de vida um pouco abaixo do que realmente você consegue, do que realmente você pode bancar. Vai muito mais para o lado de não precisar parecer. Aí estamos falando também de liberdade, muito mais o poder de escolha, você guarda muito mais para ter um poder de liberdade mesmo de poder fazer ou não aquilo, porque você tem capacidade. Agora, você fazer ou não, aí é outros 500. Agora, a segunda filosofia é o quê? Desbloqueie a sua mente e se divide. O medo de gastar é o que te impede de prosperar. Não é isso que falam? Estamos aqui para falar um pouco dos argumentos de cada um deles. Gurus de marketing digital gostam de apelar bastante para esse lado. Hoje o nicho de mentalidade cresceu demais com a internet e é algo já validado pelas pessoas, você criar conteúdo e você falar sobre isso, tanto mentalidade quanto frequência. Você precisa desbloquear certa frequência para ser, você precisa estar ambientalizado da riqueza, você precisa pisar onde ricos pisam, você precisa ser rico na sua mente antes de ser rico propriamente no banco. Vai muito mais para um lado de aparência, do modo de você se vestir, como você se veste, o que você tem de propriedade, de passivos, muitas vezes. E pensando na filosofia número 1, por que eu vou esperar até o final da minha vida? Por que eu vou esperar deixar de fazer? Se eu fosse o Warren Buffett, meu Deus, o que eu faria com tanto dinheiro? Não sei o que, aproveitaria muito mais cedo. Essas coisas assim que não te levam a lugar algum, mas você fica pensando. Agora vamos aos perigos de cada um desses lados. Por quê? Esses dois lados, eles têm extremos, e esses extremos, eles são prejudiciais, com certeza, a nós. Que é o quê? O que é o extremo da filosofia número 1? De parecer um pouco mais pobre, um pouco abaixo do que você realmente pode. Primeiro é que você se limita, você constrói uma barreira até onde você pode gastar, investir naquilo que você acha que realmente pode dar certo e pode te alavancar. Você pode fazer muito mais, você poderia fazer muito mais. Lembrando que, não bancando o meritocrático aqui, mas muitas das pessoas têm grandes oportunidades na vida, porém não estão de acordo a tomar aquele risco naquele momento. Nem todas as oportunidades são verdadeiras oportunidades na vida, que vão te alavancar para se tornar realmente alguém bem-sucedido, alguém bem-sucedido tem vários significados para diferentes pessoas, mas é nessa pauta que eu quero chegar. E um grande perigo dessa questão de parecer e viver abaixo do padrão é de uma visão externa. O que eu quero dizer com visão externa? É uma visão que as pessoas que não te conhecem têm de você. Isso não é algo que eu digo, que eu acho. Isso é uma visão do que acontece. Se eu não lhe conheço
e vejo você de certa forma, inconscientemente, eu tenho opiniões pré-conceituadas, ou seja, é algo que, pelas minhas experiências vividas, eu posso achar algo de você. As pessoas, a todo momento, acham algo de você nos primeiros segundos que ela te vê. Infelizmente, esse é o jogo. Não odeie os jogadores, odeie o jogo, como você queira, mas é aí que eu quero chegar. Infelizmente, se uma pessoa te vê, principalmente as pessoas mais velhas, tá? Se elas te vê de certa forma, elas podem te julgar que você não tem resultado, que você é isso, que você é aquilo. Você sabe onde eu quero chegar. Essas pessoas bem preconceituosas, mas elas criaram experiências na mente, elas criaram isso dizendo não, você é isso, você é aquilo, sem te conhecer. E muitas vezes você perde oportunidades, você perde chance de fazer algo maior com certas pessoas que não te conhecem, porque você nunca arriscou, nunca não tem uma visão tranquila, uma visão um pouco melhor, uma aparência, um modo de se portar melhor, ou seja, você não consegue contato muitas vezes, né? E a filosofia número 2, primeiro, é a ilusão, ou seja, a irresponsabilidade, que é diferente de abundância, né? Você pode estar em lugares ricos, você pode fazer aquela viagem, você pode gastar com experiências, se tornar e fazer um material muito bom para o seu branding, para o seu personal brand, e você pode comprar coisas caras, mas você pode continuar ganhando o que você ganha. Não é impossível. E aí sim você se torna um irresponsável, porque você não conseguiu aquilo que você queria, você não validou essa ideia. Talvez o segredo esteja entre o medo de parecer tanto burro quanto medíocre, quanto metido ou quanto querer parecer muito rico. Nesse sentido, entre isso e a coragem sim de posicionar e bancar o que você realmente é. Então talvez o segredo esteja aqui. O segredo não é o dinheiro em si, mas o porquê de tomar certa decisão, o motivo pelo qual você pode gastar ou pode não gastar. Acredito que está muito mais aí. E agora falando um pouco sobre experiência pessoal, na minha visão, obviamente, esse é um dos temas mais legais do vídeo, onde eu exponho o que eu acho, que é não gosto de muito minimalismo, ou seja, um minimalismo extremo, até porque, por causa dessas questões que eu comentei da visão externa, muitas vezes você deixa de ser visto como alguém, como... Eu gosto de mostrar uma construção de um resultado, que eu tenho resultado com algo, ou seja, por isso eu tenho que trabalhar um pouco esta imagem, para que as pessoas me vejam como alguém que tem resultado, que é bom naquilo que faz. Também não gosto de esbanjar, porque eu já andei com pessoas que têm verdadeiramente bastante dinheiro e elas sabem quando a corrente é de lata, quando tenta parecer demais, tanto em aparência quanto em passivos que você tem, quando você tenta fazer muito barulho, tentar convencer demais. Quando tu tenta convencer demais, tu acaba mostrando alguns defeitozinhos, tu não consegue esconder tudo aquilo. Você tenta... As pessoas que têm muito dinheiro, elas sabem quando você não tem. Não tenta ficar se mostrando demais, não. E o que eu acho legal é estar alinhado. Por exemplo, esta camisa aqui, você sabe se ela custou $49 ou R$29,90 na Lebes?
eu vou te mostrar porque ela custou $49, mas não é mostrando uma marca, não é mostrando uma camisa, mas o segredo está logo aí que eu quero falar para vocês. Então, estar alinhado. Valores, para mim, são muito mais favoráveis, muito mais importantes do que realmente o dinheiro. Você chegar com um carro de 50 mil 15 minutos antes de uma reunião, na minha visão, é mais válido do que chegar num carro de 100, 150 mil com 15 minutos, 20, 30 atrasado. É uma boa ideia a se pensar. Eu gosto muito mais de valores. Não, e claro, isso é uma ideia rasa, só uma das ideias, mas valores sempre são mais factíveis, mais interessantes do que realmente qualquer dinheiro. Obviamente, se uma pessoa tem muito resultado e muito dinheiro, ela se torna tem uma imagem externa muito mais favorável a você comprar qualquer serviço ou produto daquela pessoa, independente um pouco dos valores. Mas eu tenho um bônus aqui, que é o quê? Mostrar coisas que o dinheiro não compra, mas ele compra, que é o quê? Cultura, esportes, idiomas, hobbies. Sabe por que essa camisa custou R$ 49,90? Eu aprendi mais de 2 línguas, eu pratico diversos esportes, eu tenho hobbies como golfe, tênis. Você entende onde eu quero chegar com isso? Você é um cara que mostra resultado com soft skills. Você sabe muito bem como se portar. Eu gosto muito de uma comunicação de pessoas que sabem se comunicar muito bem verbalmente e não verbal. Por exemplo, você está num date, você está numa reunião em um restaurante, por exemplo, ou batendo papo com uma pessoa, e aí começa a tocar o seu celular e a pessoa na sua frente está falando. O que você faz? Ou o telefone da pessoa da frente começou a tocar. Você consegue falar assim para ela: não, por favor, atenda, eu termino o raciocínio depois. Pode ficar tranquilo. Ou você fica olhando para o celular e sem dizer. Ou quando o garçom chega e sem querer derruba um pouco de café na sua roupa. Você manda ele a merda ou você fala assim: não se preocupa, eu tenho uma roupa ali no carro. Acontece, pode ficar tranquilo. E continuar a sua reunião. Comunicação verbal, entende? Você consegue não ficar fazendo tique, não ficar olhando para o nada e pensando e gaguejando quando você tem que tomar uma decisão e ficar batendo perna. Eu vejo pessoas ficar batendo perna e ficar com tiques, mão no bolso. Eu gosto de pensar, ou elas têm que jogar energia para algum lugar e jogam para cá, começando a estralar e olhando para o lado e coçando e gaguejando. Eu gosto bastante desse lado de comunicação não verbal. E eu vou muito mais para o lado de soft skills, de pessoas mostrarem habilidades que se compram com disciplina, com tempo. Claro que, obviamente, você tendo um shape, você mostra um pouco mais de disciplina, você tendo uma aparência legal, você mostra um pouco mais de autocuidado, mas se você não tem um mínimo de dinheiro ou de que você consegue monetizar alguma coisa, isso tem aquela piada, né, de, pô, toma banho gelado, come bem, não sei o que, tem shape, mas o gordinho ainda tem mais dinheiro. É o jogo, entende? Você precisa jogar o jogo. Ou seja, o resumo: a ostentação é o grito de quem ainda não se convenceu de quem venceu. E o medo de parecer pobre e a ânsia de parecer rico são prisões diferentes. Ou seja, seja honesto com o seu momento. Honestidade com o seu momento, obviamente,
não ir para nenhum dos extremos e também não se apegar demais a tentar um dos lados, e sim ser verdadeiro com quem você é. E, na minha visão, trabalhar muito bem soft skills. Soft skills, as pessoas gostam, você ser determinado por alguma coisa, você fazer coisas que nem todo mundo sabe fazer muito bem, até porque hoje inteligência artificial está aí para fazer coisas que simples e repetitivas e monótonas, e você pode se diferenciar com soft skills, com idiomas, com hobbies, com esportes, com conhecimentos que nem todo mundo tem. Se você curtiu deste vídeo, deixa o like, comente o que você acha aqui. Se você está vendo e não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Esse foi mais um vídeo. Eu me despeço aqui. Até mais. Fiquem com Deus.